E depois de conceder 8 vezes a prorrogação de prazo para que os investigadores concluam as diligências em um inquérito envolvendo o senador Renan Calheiros, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, cobrou da Polícia Federal um desfecho para o caso. A investigação, que apura pagamentos feitos pela Odebrecht a Renan e ao ex-senador Romero Jucá, no valor de 5 milhões de reais, tramita desde 2017. Passados mais de 4 anos, a Procuradoria-Geral da República ainda não decidiu se deve ou não denunciar os parlamentares. A demora da PGR tem levado o Supremo a arquivar por conta própria uma série de inquéritos, inclusive da Operação Lava Jato, nos últimos anos. Em 2018, a segunda turma entendeu que há constrangimento ilegal quando uma investigação dura tempo demais sem que haja oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público. Os MDBistas Renan e Jucá são suspeitos de receber propina da Odebrecht para interferir no texto de uma medida provisória de modo a modificar a legislação tributária e aliviar o imposto de renda incidente sobre os lucros obtidos pelas empresas no exterior. O inquérito foi aberto a partir das delações premiadas de ex-executivos da empreiteira. Como a PF não concluiu as investigações no mês inicial, Fachin concedeu novas prorrogações em setembro de 2017, em janeiro, maio e setembro de 2018, em agosto de 2019, em fevereiro e novembro de 2020 e, por último, em abril desse ano. Começa essa com você, Ana, que vem acompanhando de perto aí as investigações contra o senador Renan Calheiros, que nos diz dessa decisão do Supremo. Bom, é mais uma coisa difícil de explicar, né? E aí, eu repito o que eu disse há alguns dias, algumas semanas talvez aqui, que talvez um dia no futuro, quem sabe, nós todos aí entenderemos por que Renan Calheiros é quase inatingível. O dia que nosso querido mestre Augusto não estava aqui e o Fiuza estava contundido, ruim de molho, com as costas ruins, eu li os 10 inquéritos aí ativos ainda, porque são 21 mais ativos no STF. Eu li aqui para o nosso ouvinte espectador os 10 inquéritos que ainda estão ativos e ninguém entende porque isso não anda, né? No dia em questão, nós perguntávamos exatamente à ministra Rosa Weber, que queria aí dar seguimento à perseguição, porque não tem outro nome, a perseguição ao assessor para assuntos internacionais Felipe Martins, assessor da Presidência da República, e nós perguntamos aqui para a ministra Rosa Weber o que acontece com todos esses inquéritos. Nós lemos um por um, demos o número deles um por um, e é muito difícil entender como que Renan Calheiros ele é inatingível, ele não respeita absolutamente nada. Nós tivemos aí no passado, o Zé pode até contar, né, melhor essa história, quando ele não acatou decisões também do Supremo e ficou por isso mesmo. Então, Vitor, a grande pergunta é o que Renan Calheiros sabe de tanta gente, ou o que ele possa vir a saber de tanta gente, que ele é inatingível, porque nada, absolutamente nada em relação a esse homem anda. Então, fica aqui a pergunta e o desabafo, porque as pessoas estão cansadas não apenas de ver esses inquéritos estacionados no Supremo Tribunal Federal, a gente precisa também pressionar as nossas casas legislativas para que o foro privilegiado ele seja cancelado das nossas leis, porque é inadmissível, né, que isso aconteça, né, os crimes que a gente vê acontecendo, as investigações que acabam morrendo, ficam mornas e acabam morrendo, enquanto o cidadão comum ele é ali sempre atento à lei, à mão firme da lei. Então fica a nossa indignação, porque principalmente além de ter um senador numa casa legislativa importante, agora a gente tem que aturar o campeão dos inquéritos do Congresso como relator de uma CPI que investiga. É o que o Augusto sempre fala. Infelizmente, o cenário político no Brasil, e aí estendendo também ao judiciário, é um faroeste ao contrário. Diga, Zé. E pediu a prisão do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, ameaçou de prisão. Olha, Ana, esse episódio aí é porque Renan era presidente do Senado Federal e a Constituição diz que
um presidente da República não pode ser réu. Na época, ele era réu e ficou na linha sucessória da presidência. E houve um pedido no Supremo dizendo o seguinte: ele está na linha sucessória da presidência da República e a Constituição diz que um presidente da República não pode ser réu, significa que Renan não pode estar na linha sucessória da presidência da República, ou seja, não pode ser presidente do Senado Federal. O ministro Marco Aurélio concedeu, sim, o ganho de causa ao pedido e pediu o afastamento dele da presidência do Senado. Renan simplesmente desconsiderou, não conheceu da decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, o Supremo analisou e chegou à conclusão de que não pode assumir, mas pode ficar na linha sucessória da presidência sendo réu. Veja como é a situação, sendo réu, ficando na linha sucessória. Essa situação aí, ela, na minha opinião, já não depende do Renan Calheiros. Quem tem que se explicar é o Ministério Público. Ninguém pode ficar tanto tempo assim na expectativa de uma resposta da Justiça. A Justiça tem que dar explicações e ser rápida. Tem um termo no mundo jurídico que diz o seguinte: o réu é sagrado. Ele tem que saber por que está sendo processado, por que está sendo condenado, se for, e tem que ser célere. Uma justiça que tarda, falha. Ela tarda e falha. Então, isso tinha que ser muito mais rápido, né? Então, falta aí o Ministério Público encontrar argumentos para apresentar ao Supremo. Isso que o ministro Fachin falou e agiu é o popular perdeu a paciência, né? Diga, Fiuza. Olha, o Renan Calheiros, né? O que nós vamos dizer sobre Renan Calheiros que o nome dele já não diga, ou já não inspire, né? Então, assim, para falar aqui como leigo, né, como observador, o Renan Calheiros ele foi da tropa de choque do Collor, né? Lá atrás. Depois ele foi unha e carne do Lula, né? Ele é um político muito afeito ao poder, né? Ele transita há muito tempo no poder. E ele tem um modus operandi que aparentemente foi lhe conferindo ao longo do tempo uma certa imunidade. Ele responde a muitos inquéritos, já respondeu a muitos inquéritos. Então nós estamos falando aí de relações com o poder público que são relações que trazem justamente esse tipo de imunidade a ele, né? É a única explicação que a gente pode encontrar, pelo menos como hipótese, né? O que acontece hoje? Portanto, um político carimbado, né, por uma relação que a gente pode dizer, no mínimo, promíscua com o poder público. Isso não é um julgamento que eu faço, isso é uma suposição a partir da quantidade de investigações que há sobre ele, exatamente sobre esse tipo de causa, né? Questão envolvendo recebimento de vantagens de entes privados que obtiveram vantagens do poder público através da ação dele. Essas são as hipóteses. Eu não sou o juiz para dizer, para conferir e tal, mas ele, inclusive, né, tem aí uma quantidade grande desse tipo de investigação sobre ele. Como nós não somos juízes nem promotores, nós não podemos nada, que o que a gente pode constatar é que é um político controverso, um político que tem estado associado a grupos fortes de poder, principalmente esses dois que eu citei, cujo grupo foi desalojado legalmente do poder por práticas ilícitas. O Collor é uma brincadeira de criança perto do Lula, perto do que foi o lulismo, perto do alcance que chegaram as práticas de apropriação, né, do Estado em benefício particular de um grupo de poder, e o Renan Calheiros é fiador disso. Agora,
dito isso tudo, para a gente não ficar na dúvida, né? Renan Calheiros é Renan Calheiros. Agora, o Renan Calheiros hoje, isso é o que mais me impressiona, ele é o herói da imprensa nacional. O Renan Calheiros é o grande produtor de manchetes sobre ética e sobre proteção à vida. É o Renan Calheiros, aquela CPI lá que a gente já se cansou de ver. O Renan Calheiros, essas coisas eu estou falando de subjetividade, né? Isso aqui não é um julgamento, não é um tribunal. Nesse aspecto subjetivo, a reputação do Renan Calheiros, né, que desperta muitas controvérsias aí no Ministério Público, no Judiciário, ela está sendo, né, o pessoal, como é que falam, passar pano, né? Eles gostam dessa expressão de passar pano, é uma coisa de lustrar, eu imagino, né? Então, o Renan Calheiros está sendo lustrado, né? Está sendo polido, está sendo lapidado pela maioria da imprensa nacional. Isso não é uma implicância que eu tenho com ninguém, não. Eu torço pela imprensa para que ela tome, né, um caminho melhor. Mas isso é o que nós estamos vendo. Renan Calheiros, naquela CPI duvidosa, de práticas pouco aceitáveis, ele é um produtor de manchetes. Por que isso? Porque ele é o anti alguma coisa aí que essa imprensa resolveu ser também, né? Isso para ele é sopa no mel, isso para ele é uma maravilha, porque ele vai, então, se blindando. Se a gente acha que ele tem uma imunidade boa, né, em relação às práticas discutíveis aí, que a justiça não consegue levar a termo, que os inquéritos não andam e tal, essa imunidade, vocês podem ter certeza, ela está ganhando, né, um grau de fortalecimento aí expressivo com esta lavagem de reputação. Um homem que abandona, um relator de uma CPI que abandona a sessão de maneira ostensiva, de maneira ofensiva à própria instituição da comissão parlamentar e do Senado, abandona em represália a cientistas que estão fazendo uma explicação, que eles foram lá para uma arapuca, evidentemente. Ele abandona e faz uma coletiva do lado de fora para dizer quem são os vilões que ele escolheu. E a imprensa vai atrás dele. Vai atrás do herói. O herói Renan Calheiros, que está dizendo quem são os vilões. E eles vão atrás. Eles vão atrás. Eles estão gostando da brincadeira. Eles estão gostando de exercer esse poder desmedido nessa CPI, e o senhor Renan Calheiros está realmente se tornando mais blindado, mais imune do que jamais esteve, graças a esta parte da sociedade que se diz ética, empática, intelectual, que não gosta dos rudes, que não quer a política na mão daqueles que não têm modos, né? Esses, né? Essa elite apodrecida brasileira é quem está reabilitando Renan Calheiros. Augusto. A Ana Paula falou do faroeste à brasileira, né? Eles estão exagerando, os roteiristas. Nesta semana, você tem o Sérgio Moro acusado de parcialidade, né? Ele não perseguiu o Lula e é realmente um adivinho, o Sérgio Moro, né? Porque ele está sendo acusado de ter agido assim com o Lula, ter perseguido o Lula, porque ele queria ser ministro da Justiça e da Segurança Pública do Jair Bolsonaro. Isso em 2016. Ele já sabia que um deputado quase desconhecido seria eleito e o convidaria. Quer dizer, então, deve ser respeitado agora como adivinho, além de ser respeitado como um juiz que cumpriu o seu papel. Agora, o Daniel Silveira, preso de novo. Agora, o Lula continua em liberdade, age como candidato, e o Renan Calheiros acusa pessoas e quer agora prender o ministro Onyx Lorenzoni. Foi por isso que eu disse ontem
perguntei ao Onyx Lorenzoni se ele toparia comparecer à CPI. Parece, nós vamos tratar disso depois, que ele será convocado. Pago para ver, porque agora o Onyx Lorenzoni é bom de CPI e tem razão. E tem razão. Então vamos ver como é que o Renan se sai com ele. Agora, nós estamos lembrando aqui o que faz o Renan em matéria de provocação. O ministro Marco Aurélio Mello queria que ele saísse da presidência do Senado. Não deu a menor bola. Não deu a menor bola. E aí o Supremo não manda prender, né? Não manda botar tornozeleira, tal. Esse aí merece uma solitária, né? Se o Renan fosse um personagem de filme americano, esse cara tava numa solitária, aquelas fica num buraco lá da cadeia e o sujeito não vê sol durante anos. Tal. É isso aí que o Renan merecia. Mas estamos no Brasil. E um cara que foi chamado já de Justiça, porque foi ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso. E depois passou a ser chamado de atleta, como ainda é, no departamento de propinas da Odebrecht, está aí, driblando a lei. Precisa o Fachin correr atrás, sob o olhar indiferente, espertamente indiferente dos demais ministros, que com certeza são alvos, todos são alvos dos dossiês, da fábrica de dossiês que o Renan Calheiros sempre administrou. É com isso que ele joga. Ele é ele é um extorsionário, chantagista, que age com dossiês e funciona. Porque se ele faça dossiês sobre a gente e vê se bloqueia algum tipo de movimentação. Quem tem medo de dossiê é porque merece. Agora, deveriam todos se unir para fazer o maior dossiê da história, que seria o do Renan Calheiros. Bandido.